capítulo de número 15 do evangelista Lucas, e o versículo de número 11 a seguir. Estaremos trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações nesta oportunidade. Diz-nos assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, que ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, esta noite eu gostaria de falar-lhes em breves minutos, para não ser muito cansativo, às senhoras, aos senhores, apesar de que amanhã é domingo, é um dia de descanso, mas alguns ainda têm uma lida, ainda têm algumas ocupações, mesmo que seja um dia de domingo. Nesta oportunidade que nós lemos este texto bíblico bastante conhecido da igreja, onde nós chamamos esta parábola de a parábola do filho pródigo. Na verdade, Jesus Cristo, ele contou 3 parábolas em resposta à indagação dos mestres e doutores da lei, que murmuravam entre si pelo fato de Jesus Cristo ser um mestre e receber pecadores e publicanos em sua volta. E começaram a murmurar por causa disto, porque Jesus os recebia. E os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, escribas, eles tinham publicanos e pecadores como que rebeldes, pessoas que transgrediam a lei de forma deliberada, eram excluídos de suas rotinas, de seus contextos de vida, e eles ficaram muito insatisfeitos, porque Jesus era um mestre de grande notoriedade em Israel. E quando Cristo recebia estas pessoas, estes pecadores, haja vista, Jesus Cristo não veio para excluir ninguém. Jesus Cristo veio para inserir no seu corpo todos os pecadores. Ele já dizia: não são os médicos, não são os bons sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Este é o ministério de Jesus Cristo. É o ministério de abraçar a todos, não importando assim a condição do pecador, não importando assim a forma
como que ele vive pecando de forma deliberada. Jesus Cristo recebe a todos, na medida em que alguns seres humanos decidem desprezar as pessoas, desprezar as almas, porque estão vivendo deliberadamente em pecado. Jesus Cristo veio para fazer ao contrário dessas pessoas religiosas demais, pois a religião fanática, ela exclui pessoas, lança fora pessoas por causa do pecado. Porém, Jesus Cristo, ele traz pecadores, ele atrai. Jesus Cristo tem um cheiro agradável, onde os pecadores não resistem, se aproximam dele. Quando ele começava a falar, as pessoas se aproximavam. Prostitutas, mulheres de vida fácil, homens pecadores, cobradores de impostos, publicanos, eles eram atraídos pelo que Cristo ensinava, pelo que Cristo pregava. Por isto que a igreja de Cristo, ela precisa fazer isto, levar a mensagem de Cristo para as ruas. A única coisa que a igreja tem para apresentar ao mundo de atrativo é a palavra de Cristo. Nós não podemos nos envolvermos, nos enveredarmos por este caminho dos shows, pelo caminho do teatro, pelo caminho das festas que atrai as pessoas para que simplesmente sintam emoções carnais. Não, precisamos levar a palavra de Cristo às ruas. O que a igreja tem de poderoso para apresentar é a palavra de Deus, que atrai pecadores. Na medida que nós estamos nas ruas pregando a palavra tem um cheiro, a palavra tem um aroma espiritual, atrai pecadores de longe. Pessoas saem para fora, assentam em suas calçadas, põem cadeiras e ouvem a mensagem. E ali uma semente foi plantada, pois Jesus Cristo não perdeu o seu aroma, o seu cheiro. Aonde Jesus Cristo está, tem cheiro. Aonde Jesus Cristo está, tem um aroma e é irresistível. As pessoas se aproximam, as pessoas se achegam, as pessoas vêm. Por isto, os publicanos e os pecadores, as prostitutas, as pessoas que viviam no pecado, se aproximavam de Cristo. E ele comia e bebia com os pecadores. E assim os mestres da lei ficavam insatisfeitos, murmurando. E Cristo propôs 3 parábolas em resposta à murmuração daqueles homens que desprezavam os pecadores. Primeiro, ele fala acerca de uma ovelha que se perdeu e que o pastor deixou as 99 ovelhas seguras no deserto e foi em busca de uma única ovelha que estava desaparecida. E encontrando a ovelha, ele pega, coloca em seus ombros e traz para casa e convida seus amigos, pois ele está feliz, faz uma festa, porque a sua ovelha que estava perdida foi encontrada. Cristo diz assim: a sua ovelha, aquela ovelha, a minha ovelha que estava perdida foi encontrada. Este é o valor singular de cada ser humano. Para Cristo é a minha ovelha que estava perdida. Para Cristo, um pecador que se desviou, saiu da casa de Deus, é a ovelha de Cristo que está caída. É a ovelha de Cristo que está perdida, mas será encontrada, será resgatada e trazida em segurança para a casa de seu Pai. Jesus Cristo confere ainda uma segunda parábola dizendo que qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dentro de casa, não acende a lamparina, varre a casa, procura até encontrar, e uma vez encontrada a dracma perdida, ela faz festa, convida as amigas porque encontrou a dracma perdida. Cristo está falando de cristãos que se perdem dentro da igreja, que se perdem
perde dentro do contexto. Nós vivemos uma época assim, e muitos crentes estão perdidos no meio da igreja, se perderam, está rodeado de muita gente, mas está perdido, não sabe o que é a doutrina de salvação, não conhece o seu Senhor, não sabe seus princípios e vive como que uma barata tonta. É preciso o dono da casa acender a lamparina da palavra, trazer a vassoura, promover uma limpeza, para que esse crente perdido dentro da igreja possa ser achado, encontrado e produz alegria no dono da casa, que é Jesus Cristo. A terceira parábola, ele diz que um pai de família tinha 2 filhos, e o mais moço chegou ao pai com bastante arrogância e disse: pai, dai-me a parte da minha herança que me pertence. Ele não soube nem abordar o pai, simplesmente tratou com estupidez, dizendo: pai, eu quero a parte que me pertence, pensando ele que estava fazendo uma grande vantagem. E o pai repartiu o bem entre os 2. Depois de alguns dias, este filho mais moço, ele pega a sua herança, a sua riqueza, e vai para uma terra distante. Jesus Cristo, ao concluir a terceira parábola, ele desenha para nós um contexto fenomenal. Jesus Cristo está falando de Deus Pai, está falando de seus filhos, está falando de um filho que fica dentro de casa, de um filho que sai de casa, está falando do mundo de pecado, está falando de uma vida que esta humanidade vive. O Pai, aqui nesta parábola, Cristo deixa claro em suas palavras que é Deus, é o dono da casa. O filho mais velho é o religioso, é o que fica em casa, é aquele que é muito delicado, é aquele que censura tudo e todos, mas está ali. Mas existe aquele que é obstinado, que às vezes quer dar uma volta no mundo, quer sair para longe da casa do pai. É aí aonde ele se perde, porque a palavra pródigo, prodigalizar, significa gastar, esbanjar de forma irresponsável. Isto significa a palavra pródigo, gastar, esbanjar de forma irresponsável. Este é o mais moço e decidiu sair para distante da casa de seu pai, sair da presença de seu pai e gastar tudo o que ele tinha. Nós aprendemos algumas lições aqui nesse texto. A primeira é do afastamento da casa do pai. Quantas pessoas já não decidiram se afastar da casa do pai? Decidiram se desviar, abandonar o conforto da casa de seu pai, abandonar a proteção da glória de seu pai e ir para uma terra distante. Só que viver afastado de Deus é uma condição de morte espiritual. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estar afastado de Deus é estar em pecado, é estar morto, é estar longe. Nós podemos entender muito bem o que Cristo está se referindo a uma humanidade como esta humanidade, esta geração, o mundo que decidiu se afastar de Deus. A cada dia esta humanidade se distancia de Deus. A cada dia que passa nós estamos vendo loucuras acontecendo neste mundo. Outro dia eu estava vendo um vídeo de alguém perguntando nas ruas de Portugal se as pessoas acreditavam em Jesus Cristo, e as pessoas diziam não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Não. E todas as pessoas que foram indagadas se acreditavam em Jesus, a resposta foram não. Não acreditam. As pessoas estão vivendo pela própria emoção, se distanciando, uma loucura
loucura, uma ideologia maluca. O mundo está perdido, o mundo está louco. As pessoas se distanciaram de Deus, estão vivendo de acordo com o que elas querem viver, como que Sodoma e Gomorra, de acordo com a sua carnalidade, com a sua imoralidade, com suas bebedices. O mundo está tão distante de Deus que existe uma ideologia onde as pessoas se identificam com animais. Alguém diz: eu sou um cavalo e precisa ser aceito como um cavalo. Alguém diz: eu sou um cachorro porque me identifico com um cachorro e tem que ser aceito como um cachorro. Um homem se identifica como mulher e diz: eu sou mulher, e não tem no mundo que tire da cabeça dele que ele é mulher. Uma mulher diz: eu sou homem, eu me identifico como homem, então me respeitem como homem, e não tem no mundo que tire da cabeça que não seja homem. A ideologia, as pessoas estão se distanciando de Deus. Agora, nesses últimos dias, a loucura do bebê reborn, as pessoas fazendo confusão em hospitais, querendo internar boneca, querendo receber Bolsa Família, querendo prioridade em filas de banco por causa de uma boneca de silicone. Isto é loucura, distanciamento de Deus. Somente Jesus Cristo que passará esta terra, somente Jesus Cristo passará a humanidade, somente o sangue de Cristo para colocar juízo na cabeça dessa geração que está distanciada do Pai a cada dia. Oh, glória a Deus, a humanidade está a cada dia se afastando do Pai, e quando ela se afasta do Pai, as loucuras acontecem. A segunda lição que nós aprendemos é os gastos. Ele gastou, desperdiçou tudo o que ele tinha, desperdiçou tudo, desperdiçou sua fazenda, a sua riqueza, desperdiçou tudo, foi para longe de Deus e desperdiçou tudo, porque longe de Deus só tem desperdício, longe de Deus só existe desperdício. Quando você está com Deus, próximo de Deus, tudo é aproveitável, tudo é glória, tudo é bênção. Mas quando se afasta de Deus, começam os desperdícios. Desperdiça saúde, desperdiça família, desperdiça casamento, desperdiça sanidade mental, desperdiça dinheiro, desperdiça tudo. Foi isto que esse moço fez, desperdiçou tudo longe do seu Pai. Esta humanidade tem desperdiçado sua riqueza, sua fazenda, sua glória, pois todos nós temos a nossa fazenda, todos nós temos a nossa riqueza, todos nós temos a nossa herança dada por Deus. Nós temos a nossa herança, nós temos os dons. Que coisa maravilhosa! Alguém chega aqui cheio da glória de Deus, abre a boca, começa a cantar, é dom de Deus, começa a pregar, é dom de Deus, começa a profetizar, é dom de Deus, começa a revelar, é dom de Deus, começa a discernir, é dom de Deus, começa a curar, é dom de Deus, começa Deus a agir, é o dom, é a riqueza que nós temos. Tudo que nós temos da glória de Deus é a nossa herança, é a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar. Há quem diga: não vou aceitar Jesus agora, não vou me reconciliar agora, porque sou jovem demais, não posso desperdiçar a minha juventude com esse papo de ser crente, e vou ficar pelas baladas, pelas festas, na curtição. Quando eu tiver velho, que não tiver mais aptidão para nada, eu vou ser crente. Tadinho, está desperdiçando o seu tempo, sua saúde, sua alegria. Aproveite a sua vida ao lado de Deus. Não desperdice o que você tem pensando que está aproveitando, pois longe de Deus você só desperdiça o que tem. Aproveitamento de vida tem quem é crente. O crente é que sabe aproveitar a vida. O crente não se desgasta com fumo, não se desgasta com cachaça, não se desgasta com imoralidade, não se desgasta com loucura. O crente, ele gasta seu tempo na presença de Deus, no jejum, na oração, no evangelismo, fazendo galardão para receber no céu. Aleluia! Não desperdice a sua herança, não desperdice os seus bens que Deus te deu, é seu.
É seu, que você tem herança, é de Deus. O dom que você tem é de Deus. A graça que você tem é de Deus. Porém, não desperdice. Não se afaste de Deus. Não se afaste do propósito. Tem gente que para desperdiçar vai para longe. E outros desperdiçam tão perto. Tem gente que tão de perto desperdiça o que tem. Perderam a vontade da obra. Perderam o fervor, perderam o fogo, perderam a alegria. A igreja querendo se movimentar, pois ela é um organismo vivo, e tem uns que estão parados, não se movimentam, estão perdendo tempo, a obra está andando, o fim dos tempos se aproxima. Não desperdice seu tempo. Alguns vão desperdiçar lá fora, na bebida, nas drogas, na imoralidade, mas tem muitos crentes desperdiçando o seu tempo dentro da igreja. Desperdiçando dentro da igreja. Ao invés de estar na rua entregando folheto, está no WhatsApp, em tudo quanto é rede social, passeando em shopping, em lojas da cidade, e às vezes a obra de Deus, almas indo para o inferno todo dia, e quando chegar no céu, as obras serão como palha, madeira e feno. Ao passar o fogo não sobra nada, pois desperdiçou o seu tempo com coisas fúteis. O apóstolo Paulo diz que alguns serão salvos como que pelo fogo. Naquele dia muitos crentes verão suas obras reduzidas a cinzas na eternidade, pois desperdiçaram o seu tempo aqui. Quando as obras forem colocadas no teste, não vai resistir, é só cinzas. Naquele dia muitos crentes entenderão que de fato nunca foram grandes, foram boçais. Nunca foram grandes, foram metidos. Nunca foram grandes, foram para frente. Aleluia. Jesus Cristo disse: nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista, mas no reino o menor é maior do que ele. Reino de Deus é serviço e galardão. Reino de Deus não é boçalidade. Reino de Deus não é aparência. Reino de Deus não é passarela. Reino de Deus não é vaidade. Reino de Deus não é primeiro lugar. Reino de Deus é galardão. É serviço para que você receba galardão na eternidade. Não desperdice o seu tempo. Não gaste a sua riqueza. Não gaste a sua fazenda. Remi canta labassuriana labarrai. Não desgaste sua fazenda, não jogue fora a sua herança, perdendo tempo com arrogância, com estupidez. Ei, aproveita teu tempo na humildade, no jejum, na oração, no serviço, e seja útil para Deus. Porque daqui a pouco você é um velho, você é uma velha, e já não tem mais tempo para fazer nada. Quantos velhos eu já conheço dizendo: pastor, eu ainda quero fazer, e o óleo não dá mais conta. Tadinho, não dá mais conta, só na vontade. Eu conheço uns tantos aí na casa dos 70, pensando que ainda vai, não vai mais. Não dá mais conta, já passou. Desperdiçou o tempo, desperdiçou a riqueza, desperdiçou a fazenda. Aproveite o auge dos seus 30, aproveite o auge dos seus 40, dos seus 50, dos seus 60, porque depois dos 70 é fanganceira e fadiga. Se você não juntar galardão até lá, você não juntará depois dos 70. Faça hoje. Se dedique hoje, se gaste hoje, se decida hoje. É como o pobre, chega a 60 anos, não tem profissão, sonhando com riqueza, não terá riqueza. Não tem profissão, não tem base, não tem estrutura, não vai enriquecer depois de velho. Só se ganhar na Mega Sena. Caso contrário, vai continuar pobre. Assim é crente que desperdiça a riqueza, o tempo. Assim é crente que desperdiça a sua fazenda. Assim é crente que desperdiça a glória de Deus. Desperdiça o dom de Deus. O dom de Deus é para a igreja, é para contribuir com a disciplina, com a doutrina, com a exortação, com a melhoria uns dos outros. O dom de Deus tem finalidade: fazer com que uns lapidem os outros, aproveitando bem o tempo, como disse Paulo, aproveitando bem o tempo. Paulo disse: aproveitando muito bem o tempo. Nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo.
Nós estamos em Parauapebas, à frente de um trabalho. E nem eu sabia que eu tinha tanto vigor. Já vai fazer um ano agora em julho que nós estamos nas ruas pregando 3 vezes por semana. E eu me sinto numa coragem, numa vontade, num desejo tão grande que eu já quero que chegue a segunda para eu pregar de novo na rua. Porque eu não tenho riqueza mesmo aqui, meu pai não deixou herança, mas o meu Pai Celestial tem uma herança reservada para mim e eu não vou perdê-la, eu vou herdar tudo que vem de Deus. Paulo disse: se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Temos uma herança. Não gaste seu tempo, não gaste sua riqueza, não gaste sua saúde. Invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Não desperdice. Terceiro lugar, nós entendemos que ele padeceu uma grande necessidade depois de gastar tudo o que tinha. Isto aqui é fato. Depois que se desperdiça tudo que vem, só resta a necessidade. Só resta a necessidade. Vivemos uma época de pessoas necessitadas de um renovo, de uma glória, de uma graça, pois desperdiçaram tudo que tinha. E somente um renovo da parte de Deus para suprir as tuas necessidades. Ainda há tempo de Deus suprir as tuas necessidades espirituais, porque você pode até estar gastando, mas pare de gastar seu tempo com coisas fúteis, porque uma grande necessidade surgirá se você gastar tudo que tem. Muita gente depressiva, muita gente ansiedade, muita gente com horrores na mente, pois desperdiçou tudo que tinha. E quando você desperdiça, só vem as necessidades. Depois das necessidades, a servidão, a escravidão, a algema, a corrente. É só o que resta para quem gasta seu tempo à toa. Correntes, servidão. Ele se chegou a um dos homens daquela cidade, lá no mundo, e disse: estou sem nada, preciso de uma ajuda. Vai para o campo alimentar porcos. Uma vida servil e vil. Pois para um judeu, que o contexto que Cristo fala de judeu, tratar de porcos é uma profissão humilhante. Está lá na lama, lá no fracasso. Pois é isso que o mundo tem, uma vida servil e vil. Uma vida rebaixada, uma vida humilhada, uma vida na sarjeta, uma vida derrotada. É isso que o mundo tem, ele humilha. O mundo humilha o ser humano. O diabo não brinca, ele humilha o ser humano. Ele deforma o ser humano. Distorce a mente do ser humano. Muitos estão jogados na sarjeta, caído, cachorro lambendo na boca, e ele nem está percebendo. É o diabo humilhando, porque quando não se tem Deus, só resta a humilhação de Satanás em cima. Uma vida servil, escravidão, alimentando porcos. E ele desejava se alimentar com as favas das alfarrobeiras, porém ninguém lhe dava nada. Pois no mundo não existe alimento espiritual. No mundo não existe nada que mate a fome da humanidade. No mundo não existe nada que alimente a alma do ser humano. A necessidade, a fome que o ser humano sente é de Deus. Não tem cachaça, não tem droga, não tem moralidade sexual, não tem nada que venha suprir a necessidade. Somente o pão vivo que desceu do céu. Jesus é que alimenta esta humanidade faminta. Faminta de Deus. O pão vivo que desceu do céu. A água viva que sai da rocha. Jesus. Só Ele mata a nossa sede. Só Ele mata a nossa fome. Somente Ele sacia a nossa vida. Passando fome. Passando necessidades. Pois o mundo não alimenta a tua alma. O mundo não cura da tua alma.
Somente Jesus Cristo te alimenta. Somente Ele mata a tua sede. Em quinto lugar, morte. Isso aqui é uma coisa fortíssima, que as pessoas não entendem, que longe de Deus os homens estão mortos espiritualmente. Estão vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Foi o que Paulo disse escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Distante de Deus, todos nós estamos mortos espiritualmente. Foi o que o pai disse para ele: esse meu filho estava morto e reviveu. Na concepção de Cristo, quem está longe está morto, mas se vier, ressuscita. Passa da morte para a vida. Quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Morto você está no mundo, mas se você acertar o caminho da casa do seu pai, aquele que estava morto reviverá. Morto você está longe de Deus, mas na casa do pai você tem vida. Vida espiritualmente. Sexto lugar, perdição. Estava perdido e foi achado. Perdido como um navio sem bússola, sem rumo, à deriva no mar. Se perde ao ponto de nunca mais ser encontrado a mar adentro. Assim é a vida do pecador. Perdido, sem bússola, sem vela, tocado pelos ventos que sopram esse mar da vida, e de repente a pessoa entra mar adentro e nunca mais será encontrado. Mas Deus é misericordioso, que Jesus Cristo disse em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode até se encontrar hoje nesta situação, perdido mar adentro, mas Jesus Cristo desceu dos céus para te encontrar, para te salvar, para te trazer de volta à casa do Pai. Sétimo lugar, uma vida distante de Deus é uma vida de loucuras. Louco é quem está longe de Deus. Louco é quem corre o risco de ir para o inferno queimar no fogo ardente. É louco, é uma loucura viver longe de Deus. Perder a vida e descer para as profundezas, de onde sairá apenas para um julgamento, e depois desse julgamento no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Isso é que é loucura. Cristo disse que o moço falou assim: e ele, caindo em si, estava louco, longe de Deus. E ele, caindo em si, ele se lembrou: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão em abundância, e eu aqui passando fome? Ele pensou: eu estava louco, mas agora eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os trabalhadores têm pão em abundância. Sabe o que fez ele voltar para a casa do pai? Não foi o sofrimento, não, do mundo. Que tem gente que está apanhando, mas não abandona o mundo. O que fez ele voltar para a casa do pai foi saber da fartura que existe na casa do pai. Isso aqui é maravilhoso. Saber, vou para a igreja, porque na igreja os cristãos vão me abraçar. Na igreja eu terei amigos de verdade. Na igreja os crentes vivem comendo, assando carne, bebendo Coca-Cola. Nas festas dos crentes não tem cachaça, não tem bala, não tem facão. Lá só tem alegria. Eu vou para o meio dos crentes. Isto é, a verdade é se lembrar que na casa do Pai só tem festa e alegria. Porque se a igreja for semelhante ao mundo, nas intrigas, nas contendas, na inveja, no orgulho, ninguém quer vir para a igreja. É verdade. Mas quando a igreja transmite equilíbrio, as pessoas são atraídas e vêm. As pessoas são atraídas e vêm é pelo que tem na igreja. As pessoas vêm pelo que tem aqui. É verdade. Ah, como eu gostaria de ser crente como a irmã Maria. Ô, crente abençoada. Como eu gostaria de ser crente como aquele pastor. Ô, pastor crente. No dia que eu ser crente, você é igual aquele pastor. Isso é se lembrar.
é saber que na casa do Pai tudo é diferente do mundo. Na casa do Pai tudo é diferente do mundo. Agora, se a igreja não agir diferente do mundo, as pessoas não virão. Verdade, Senhor. Não, tem que ser diferente. Aqui tem que ter fartura. Fartura de alegria, fartura de amor, fartura de amizade, fartura de bênção, fartura de palavra, fartura de unção, fartura dos dons espirituais. Assim é a igreja que recebe o mundo para ser servos de Cristo. Aleluia. Aleluia. E ele disse: levantar-me-ei. Estava caído. Caído. Quem está em pecado está caído. Disse: levantar-me-ei. E irei ter com meu Pai. E direi. Isto é confissão de pecados. Quem se levanta tem que confessar a queda. Quem está caído tem que confessar a queda. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei: pequei contra ti e contra o céu, não sou digno, mas me trata como um dos teus jornaleiros. Isto é confissão de pecados. Quem está caído, confesse seus pecados ao chegar na presença de Deus, que o Pai te abraçará. Aleluia. Aleluia. O Pai amoroso, não interessa o que você fez no mundo, não interessa a forma como que você está vivendo. O Pai celestial que criou você perfeito, mas a natureza de Adão arrancou você dos princípios de Deus. Ele ainda está esperando por você. O pastor foi atrás da ovelha, a dona de casa limpou a casa, mas o Pai te espera. O Pai está te esperando. É verdade. E não é com um chicote, não. É com um açoite, não. Ele está olhando ao longe. Quando de repente lá vem o pecador. Quando de repente lá vem o bêbado, lá vem o drogado, lá vem a prostituta, lá vem o desgarrado. E a Bíblia diz: e o Pai se move de íntima compaixão. A única coisa que faz Deus estremecer no seu trono é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz: e ele, as suas entranhas se revolveram, e ele se colocou de pé. Ele correu e abraçou e o beijou. Vem me canta, Labás. Vem me canta, Labassúria. Quando um pecador se arrepende, as entranhas de Deus se mexem de emoção. As entranhas de Deus se revolvem de emoção. É a única coisa que causa comoção em Deus. É quando um pecador se arrepende. As entranhas da gente se revolvem às vezes quando a gente passa um susto. As tripas mexe, balança de emoção. E isto acontece com Deus quando um pecador se arrepende. Quando Deus vê um pecador se arrependendo, voltando para Ele, aí Deus, Ele se estremece por dentro. Ele se estremece, Ele é sacudido quando alguém se arrepende de seus pecados. E existe festa nos céus. Quando um pecador se arrepende, existe festa nos céus. Nós entendemos algumas coisas nesta ação do Pai. Primeiro, o seu olhar de misericórdia. Deus não olha para acusar, não olha para matar. Deus não olha para jogar fora. Ele olha com um olhar de misericórdia. O que é isso? Esperando você voltar. Olhar de misericórdia. Deus olha para você com o seu olhar de misericórdia. Alguém pode olhar para você com um olhar fulminante, querendo exterminar você de ódio, de raiva, de inveja. Mas Deus, Ele olha com um olhar de misericórdia. A pessoa está na vida desgraçada, mas Deus, Ele olha com um olhar de misericórdia. E quando Ele olha com o seu olhar de misericórdia, nós entendemos a sua entranhas da misericórdia se revolve por dentro. Nós temos os pés misericordiosos de Deus, que correm para encontrar o pecador. Os braços misericordiosos de Deus, que correm para abraçar o pecador. E os lábios da misericórdia de Deus, que gotejam amor para beijar com beijos de reconciliação aquele que um dia o decepcionou. Deus deseja abraçá-lo, beijá-lo e
nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus é misericordioso. Você pode até estar desprovido de tudo neste mundo, um miserável pecador, mas Deus tem casa para você. Deus tem sandália para os teus pés. Deus tem roupas espirituais, roupas de justiça